Olá! Você sabia que o mercado de iates de luxo experimenta uma demanda crescente em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde o setor bateu recorde de vendas? Mesmo pouco falado, é possível imaginar que o trabalho em um iate, ou melhor, super iate, seja glamuroso. Mas será que é sempre assim? Como é o trabalho de um iate de luxo, seus desafios, seus benefícios e como entrar nesse ramo profissional, foi o assunto abordado pela jornalista Alice Labat, em seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em seu vídeo documentário, Por Trás do Luxo, Rotina dos Tripulantes do Super Iate Oryx, Alice revela a vida de 7 tripulantes durante 5 dias nessa embarcação. Este é o tema do MAC Entrevista de hoje e Alice Labat é a minha convidada. Eu sou a Ana Luísa Gerbali e o MAC Entrevista está começando. Alice, muito obrigada pela presença. E para começar, eu queria saber o que veio antes desse tema, já que você falou que não foi o primeiro, né? Pois é, então, Ana, obrigada pelo convite. E realmente, na verdade, esse tema ele foi o meu 4º tema. Então você pode imaginar que para chegar até aí foi um pouco caótico. Basicamente foi o seguinte, desde o começo que a gente começa a desenvolver a ideia do projeto, no 6º semestre, eu queria fazer algo um pouquinho mais leve. Então eu falei, vou fazer uma coisa relacionada à arte. Então, conversando tal, eu decidi fazer, que seriam 5 episódios relacionados a desafios do processo criativo em diferentes áreas. Então, eu não lembro todos agora de cabeça, mas era música, arquitetura, artes visuais e por aí vai. Só que chegou um momento, quando a gente foi começar as orientações, que eu falei com o meu professor e ele falou, olha, pode ser que isso te dê muito trabalho, porque você vai ter que conversar com muita gente, analisar muita obra, vai te demandar muito tempo. Por que você não escolhe uma dessas áreas e faz só sobre uma? Eu falei, pô, boa ideia e tal. Então, quando a gente estava conversando para ver qual dessas áreas a gente ia fazer o documentário, ele falou, eu conheço alguns artistas visuais. Por que você não faz sobre isso? Eu te passo os contatos e aí você vai desenrolando. Falei, perfeito, por mim tá ótimo. E ele me passou o contato de uma professora que era daqui do Mackenzie e ela é artista visual. E a gente começou a conversar e tudo mais, ela seria minha primeira entrevistada. E eu gostei muito das artes dela e tudo mais, da história dela. Então, conversando com ela, a gente marcou alguns encontros. Eu decidi que eu ia mudar de tema de novo e eu ia fazer uma biografia sobre ela. Seria um documentário sobre ela, sobre a vida dela, sobre a arte dela. E ela tinha gostado muito da ideia. Só que a gente continuou conversando tal e aconteceu que não passou de uma conversa e a gente, por divergências de calendário, a gente não conseguiu marcar nada. Então, chegou um momento que eu falei, falei para o meu orientador, isso já era dezembro do ano passado, lembrando que eu ia ter que entregar tudo em maio de 2024, então, quando chega nesse momento, tá todo mundo já editando, já tinha terminado de gravar, ou já estava terminando o relatório, então eu falei, estou super atrasada, não tá dando para fazer com ela, tudo mais, infelizmente. E aí eu conversei com o meu orientador e falei, vou ter que mudar de tema de novo. Então ele falou, olha, como você está com muitos desafios e tudo mais, por que você não faz um TCC sobre isso? Sobre os desafios de produzir um TCC. E eu até tinha, assim, entendi a ideia, mas eu não me afeiçoei ao tema, de jeito nenhum. Então, assim, eu cheguei a gravar algumas imagens, assim, de cobertura, sabe? Tipo, conversei com algumas pessoas para ver se elas topariam falar comigo sobre como foi o processo de produzir o trabalho delas e tudo mais. Só que realmente não me afeiçoei. E como você foi parar nesse tema, né? Iate de luxo, como você chegou nisso? Pois é, também é uma história engraçada. O TCC inteiro foi uma história engraçada. Então, como eu disse, em dezembro eu tinha acabado de desistir do 3º tema, todo mundo já assim, já tô editando, não sei o quê. E eu, acabado de começar, né? Não tinha nenhum ponto de partida. E aí eu tava conversando com meu namorado, eu falei, ferrou, não vou conseguir fazer. E a gente estava com uma viagem marcada em janeiro para o Oryx, que é o iate, porque o pai dele é o dono e tal, então a gente já estava com essa viagem marcada. Falou, olha, por que você não aproveita que a gente vai viajar e você não faz um TCC sobre a viagem, sobre os tripulantes que estão lá e tal. Nessa época eu estava assistindo muito um reality show que chama Below Deck, não sei se já ouviu falar, mas ele é um reality show que mostra exatamente a rotina de tripulantes de iate de luxo. É literalmente isso. Então, você vê a relação dos tripulantes com os hóspedes, dos tripulantes com eles mesmos,
e por aí vai. Então você vê realmente todos os bastidores e é muito mais aprofundado. E ele falou, olha, você está gostando tanto de Below Deck, por que você não aproveita que a gente vai para lá? Eu converso com meu pai e a gente vê de você fazer o TCC lá e você conversa com eles. Falei, cara, genial, mas tem que ver se vai dar certo. Que ele conversou com o pai dele conversou com o capitão, que tem essa posição hierárquica, né? Ele está no topo da cadeia deles ali, ele autorizou, mas ele falou pra mim, ele falou, olha, eu conversei com eles, assim, só que depende de cada um, sabe, individualmente. Mas eu aceitei o risco e fui. Felizmente deu tudo certo, mas podia muito ter dado errado. The primary thing is about keeping the boat safe, looking good, working and looking after the crew. E você escolheu o vídeo documentário como produto, teve influência desse reality ou não? Teve, total. Total, porque eu tava gostando muito, assim, de ficar assistindo, tanto que eu me baseei bastante até nos enquadramentos de câmera que esse reality show tinha para poder gravar. Às vezes a trilha sonora também, que é uma trilha sonora mais de eletrônica, sabe? Eu não queria colocar uma musiquinha de fundo ambiente estável, sabe? Eu queria uma coisa, uma batida, entendeu? Então eu também usei tudo isso assim para me basear. Eu também me baseei naquele filme novo que saiu com a Zendaya, aquele Challengers, não sei se você assistiu, Sei. Da tenista, que também tinha a trilha sonora, eu achei super diferente, que era tudo eletrônica e tal. Eu falei, gente, genial. E eu queria que meu documentário tivesse essa pegada de, sabe, quase um reality show, que não fosse aquela coisa parada de documentário, sabe? Tanto que depois me falaram que ficou mais com cara de reportagem do que de documentário. Mas não tem problema, passei do mesmo jeito. O importante é que deu certo, né? Exato. Mas tirando isso, você teve alguma dificuldade, alguma barreira por estar em outro país, alguma dificuldade cultural, da diferença da língua mesmo? Cara, da língua, assim, eu já conheci alguns dos tripulantes que estavam lá, então eu já sabia o que esperar do sotaque deles. Eu conheci alguns, mas, como eu disse, não foram todos. Então, por exemplo, tinha um que era o Alex, que era o engenheiro que estava lá, e ele era ucraniano. Então, assim, o sotaque dele era muito pesado. Everything will be work perfectly. To keep AC, fridge, engines, generators, everything should be work fine. Fui conversar com ele, ele falou, olha, meu inglês não é muito bom. E eu falei, tipo, ó, se você quiser, você pode falar na sua língua normal, em russo, enfim, e aí depois eu acho alguém aqui para traduzir e eu faço a legenda. Acho que assim, o principal desafio não foi a língua em si, acho que foi toda a logística, porque quando eu fui para lá, eu não tinha tripé, então eu tive que levar só uma mala de mão, eu não podia nem despachar a mala. Então eu levei o meu celular, o meu microfone portátil, que era uma caixinha assim pequenininha, e um sonho. Foi isso. Então assim, quando eu fui fazer as gravações, eu tinha que me preocupar com o enquadramento da câmera, então eu estava olhando se não estava esquisito, se o barco tremendo, então tentando fazer com que não ficasse muito instável, né, a gravação e tal. Prestando atenção também se o áudio estava saindo certinho. O que mais que eu tinha que prestar atenção? E também, tecnicamente, o entrevistado ele não pode olhar diretamente para a câmera quando você está gravando. Então eu falava para ele, ó, eu vou fazer a pergunta para você, só que você vai responder pro meu namorado que estava aqui, entendeu? E ele ficava assim, ó, só olhando, quietinho, parado, parecendo uma estátua, só para a pessoa não ficar olhando para nada. Foi uma série de coisas, sabe, que você tinha que se preocupar. E por muitas vezes a gente teve que interromper as gravações para poder... alguma coisa precisava, por exemplo, da atenção deles, então eles tinham que parar e atender alguém ou fazer alguma coisa que era mais urgente no barco. Então, sabe, foi uma série de coisinhas, entendeu? Falando sobre a tripulação, você acha que é uma profissão restrita a uma classe social ou qualquer um pode trabalhar num barco? But most of the people I select for crew come from good families. Now, I know that shouldn't be a factor, but if I take people who come from a good family, a good, I call middle-class family, they have good manners, they won't be into drugs almost normally, they normally behave themselves better, and they fit in better. Cara, essa pergunta é muito boa. Eu acredito que, assim, a princípio, né, essa profissão ela é vendida como algo que é para qualquer um. Então, assim, se você tem inglês fluente, você pode tranquilamente trabalhar com isso. Só que eu acho que não é bem assim, porque você precisa, primeiro de tudo, ter um inglês fluente, que não são todas as pessoas que têm condição de fazer um curso e tudo mais, falando com base na realidade daqui do Brasil, sabe?
E outra, eles exigem um monte de certificado, que você tem que gastar dinheiro para fazer curso, para conseguir o certificado. Então tem certificado de, aptidão física, para ver se você tem ali uma aptidão física para trabalhar em alto mar, se você aguenta sei lá quanto de força para poder puxar a âncora, um negócio assim. Então, é uma série de certificações que você tem que ter, tem também de licença médica, caso aconteça alguma coisa, de primeiros socorros, de situações de emergência em alto mar, tudo mais. Então, apesar de ser vendido como algo que pode ser para qualquer pessoa, eu acredito que não, que uma pessoa ela tem que ter ali pelo menos uma classe média alta para conseguir arcar com todos esses custos, sabe, de certificação, de curso de inglês e também de ir para fora. Porque eles começam em Palma de Maiorca, lá na Espanha, que lá é onde fica o berçário, né, dos iates de luxo. Então, eles fazem o que se chama de dock walking, que você fica andando pela doca e você vai entregando o seu currículo. Só que, por exemplo, muitos deles me explicaram que quando eles foram para Palma de Maiorca, eles tinham, sei lá, poucos euros no bolso e eles tinham que arcar com todos os custos de moradia, de alimentação e, assim, torcer para conseguir um emprego, sabe? Eles foram só com a roupa do corpo e arriscaram, sabe? Então, acho que tem que ter uma certa condição para conseguir arcar com tudo isso, sabe? In July 2022, I got like a one-way ticket to Palma, and I was dock walking. I only had £100. Yeah. I literally bought milk, and I bought cereal, and I had that like twice a day. And then one night for dinner I had Doritos. Você citou também uma coisa bem íntima, que é a distância que eles estão das famílias e coisas bem íntimas deles, assim. Como que foi abordar isso? Eles se mostraram relutantes ou foram tranquilos, assim, falaram tranquilamente? Desde o começo, quando eu fui conversar com eles, isso nem o capitão tinha conversado com eles antes de eu ir. Eu cheguei lá e eu fui falar com eles, então eu fui individualmente em cada um para explicar. Falar, é um trabalho assim, assim, assado. E aí eu falava, eu queria falar com você não só sobre o aspecto profissional, o que você faz no dia a dia e tal, eu queria também perguntar um pouquinho sobre a sua vida pessoal, sobre como é que é a sua relação com a família, se você namora, se você é casado, nananã. Então eu perguntava antes se ele toparia falar sobre isso, e ele me falava se sim ou não, todos toparam, mas eu ia, sabe, caminhando com cautela. First stint on board Oryx was 19 months, so I didn't leave the boat for 19 months. I missed my brother's wedding, which he wasn't too happy about, but he understood. I was meant to be the best man. I missed my cousin's funeral. Yeah, it's one of those things. I've missed weddings, birthdays and funerals, but my relationship with my family is okay, it's good. We chat every week. I just don't get to see them as much. Então, durante a entrevista, eu ia fazendo perguntas do tipo, entendi, você trabalha com isso. Como é que é a sua rotina? Então, eu focava no que eles, sabe, na parte profissional mesmo. Porque para eles também, ali, como funcionários, eles tinham uma certa dificuldade também de se abrir, vendo que eu sou uma pessoa, que eu sou um hóspede, entendeu? Eu estava lá como hóspede. Então, para eles não era tão fácil, sabe, se desgrudar dessa posição de funcionário para poder me responder de igual para igual, sabe? The social interaction between the crew and the guests, and the distinction that I try and get the crew to draw a line, it needs to be a little bit formal in order for the whole thing to work. E aí a pergunta-chave assim, que eu usava para mudar era, por exemplo, como que você fez para chegar aqui? Como é que foi para você começar a trabalhar com isso? E aí a pessoa ela já fala um pouquinho sobre o pessoal dela, sabe? Antes eu morava em não sei onde, aí eu vim para cá, e aí, quais foram as dificuldades? Eu tive que passar por isso, isso e isso. E aí eu já ia entrando na parte da família, sabe? Mas a todo momento falando, sabe? Você está confortável, você topa responder, senão a gente para. E eu ia só, sabe, se eles parassem em alguma meio pergunta, que tentando eu deixava. Quebrar uma barreira mesmo, exatamente, né? Da distância entre vocês. É meio complicado, mas sim, aos pouquinhos. Sim. E por que o jornalismo de turismo? O que você acha mais interessante dessa área? Já era uma área que te interessava ou você descobriu agora? Cara, então, como eu tinha te falado, eu assisti a Below Deck, né? Então eu comecei a ver mais esse jornalismo de turismo, não era bem jornalismo, né? Mas gostar mais dessa área de viagem, assistindo esse reality show. Mas eu sempre gostei também, e como eu disse, eu queria fazer um tema que não fosse um tema denso. Eu queria uma coisa que fosse leve, por isso que meu primeiro tema foi arte. Porque eu queria que fosse alguma coisa que não... Sabe, porque eu falei, o TCC por si só já é um trabalho
tão difícil, tão desgastante, aí eu vou pegar um tema que é mais desgastante ainda, que é de tragédia, de doença, de coisa para baixo, tal. Eu falei, eu não sei nem se eu vou ter a sensibilidade necessária nesse momento para poder abordar esse tema, sabe? Então eu já queria fazer uma coisa mais leve. E o jornalismo de turismo parece que ele serviu como uma luva, porque ele tem a sua importância, apesar de muita gente ter esse preconceito e achar que é um jornalismo meio fútil, digamos assim, ele tem a sua importância. Então, por exemplo, você que está em casa, tal, é direito seu também saber como é que é o outro país, como é que é a cultura do outro lugar. E você só vai ficar sabendo, por exemplo, se você for para lá, ou se você vê algum programa de jornalismo de turismo, fazer uma pesquisa. Então, não deixa de prestar um serviço também, sabe? Tem a sua importância. Depois disso tudo, de toda essa trajetória com o seu TCC, quais são as principais dicas que você daria para alguém que está começando a produzir o TCC agora? Dicas, vamos dar dicas, porque eu aprendi tanta coisa. Acho que o primeiro de tudo é não comparar a sua trajetória e o seu desempenho no seu TCC com o desempenho do outro. Porque você vai ouvir muito dos professores e tudo mais, você está atrasada, está muito atrasada, não vai dar tempo. E você fala, meu, e agora? Ah, não, porque a minha orientanda já está terminando já o dela, e você ainda está aí? Nossa, quantas vezes que eu ouvi isso e eu já estava me desesperando, né? Mas assim, não compare sua trajetória, o seu desempenho com o dos outros. Cada um tem o seu tempo. Claro que, se você for fazendo aos pouquinhos, você evita muita dor de cabeça. Mas, com dor de cabeça, não quer dizer que você não vai conseguir terminar, entendeu? Você vai conseguir. E terceira coisa, aceite ajuda. Não ache que, porque o TCC é individual que você não pode aceitar ajuda. Pede ajuda. Se a pessoa está te oferecendo uma ajuda, você precisa de ajuda, sei lá, na gravação, quer que eu te acompanhe? Quero, venha comigo. Entendeu? Aceite ajuda, entenda que não é fácil e que você não precisa passar por isso 100% sozinho. Entendeu? Tem algumas pessoas que se você confiar na pessoa, ela vai te ajudar. No final, os IARES navegam não apenas em busca de experiências, mas também de um propósito mais profundo. Independente desse objetivo, para muitos, essa indústria não é o destino, mas sim uma parte do caminho. Alice, muito obrigada por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz de falar sobre esse tema, que era um tema que eu não conhecia, não fazia ideia. Fiquei muito feliz e muito sucesso na sua carreira. Muito obrigada, viu, Ana? Eu que agradeço o convite.